Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a segunda parte da aula de concepções de aprendizagem e práticas de ensino, que é a nossa aula 4 de psicologia da educação. Hoje agora vamos ver agora aprendizagem e ensino na perspectiva humanista, né? Bom, o cenário da psicologia estadunidense, em meados dos anos 1950, era dividido basicamente entre os psicólogos behavioristas e os psicólogos contra os behavioristas, que deram início ao movimento da psicologia cognitiva. Nesse mesmo período, muitas críticas surgiram também contra a psicologia cognitiva que, sobre as bases do behaviorismo, era acusada de ser mecanicista e de desconsiderar a totalidade do ser humano. Assim surge a psicologia humanista, cuja maior expressão é a de Carl Rogers, né? A teoria da aprendizagem escolar de Rogers se encontra de forma implícita na sua teoria de psicoterapia. Na realidade, ainda nos anos 1920, o Rogers propôs uma nova forma de ensino que tomava o aluno o centro do processo educativo, mediante um estilo de aula tão diferente quanto atrativo e estimulante, e que consistia em suprimir as aulas expositivas e em aprender sozinho ou em grupos de trabalho. Sem autoridade do mestre, cada qual se ocupando dos seus próprios interesses, né? E essa proposta é conhecida como o ensino centrado no aluno. Era pautada em grande parte nas ideias do John Dewey, né? Mas o Rogers não permaneceu muito tempo no campo da psicologia da educação, se interessando mais pela psicologia clínica, na qual avançou enormemente com base na filosofia humanista e criou a terapia centrada no cliente, né? Então, assim, a teoria da aprendizagem de Rogers foi mais desenvolvida na perspectiva da psicologia clínica, mas o Puente, né, ele realizou uma vasta revisão e discussão com o próprio Rogers, que possibilitou a publicação do livro O Ensino Centrado no Estudante, no qual é possível identificar as contribuições de Rogers e outros humanistas para a educação. Em síntese, para os humanistas, a responsabilidade pela educação barra aprendizagem está no próprio estudante, possuidor de forças de crescimento, autoavaliação e autocorreção, digno de confiança e em que deve estar centrado no processo de ajuda, sendo que a única tarefa do professor e da instituição de ensino consiste em facilitar a aprendizagem do aluno, criando condições favoráveis que liberem a sua capacidade de aprender. A educação, portanto, deve ser centrada no estudante, em lugar de centrada no professor ou no ensino. Então, para Rogers, existem três condições que facilitam a aprendizagem do aluno, né? A primeira é a autenticidade do professor, a sua aceitação e a sua compreensão do aluno. Por autenticidade ou genuinidade, né, o Rogers entende que o professor deve ser ele mesmo, sem fachadas, na sua relação com o aluno, de modo que exista durante essa relação uma real integração, né? Que é a comunicação ou transparência, né? A segunda condição é a aceitação ou apreço, que consiste em que o professor manifeste uma consideração pelo aluno que seja calorosa, positiva e incondicional, de tal forma que se desenvolva uma relação de ajuda que não seja fria e nem sobreenvolvente, mas para uma pessoa independente, se possibilitando o estabelecimento de uma atmosfera de segurança para o aluno, na qual não existem limites ou condições. E a terceira condição é a compreensão, que consiste em que o professor sinta interna e sensivelmente o mundo fenomenal do aluno, não avaliando ou julgando por seu próprio ponto de vista. Entre essas três condições, existe uma interdependência dinâmica, pois significaria bem pouco aceitar um aluno que não é compreendido empaticamente. Para Rogers, a mais básica das três é a autenticidade do professor, pelo mesmo motivo, pois o professor não se aceita e não se compreende, dificilmente aceitará ou compreenderá o aluno, né? O Rogers ele enumera ainda uma quarta condição, que seria a percepção do aluno das condições do professor. Essa condição, portanto, seria a que envolve todas as demais, já que é da percepção do aluno que se pode aferir as demais condições.
Para os humanistas, os seres humanos têm uma potencialidade natural para aprender. A aprendizagem significativa ocorre quando o aluno percebe o conteúdo como relevante para os seus próprios objetivos. Além disso, a aprendizagem que envolve mudança na organização do eu, na percepção de si, é ameaçadora e tende a provar resistência. Uma das críticas dos humanistas é justamente a variável motivação em situação escolar, que para eles é muito esquecida na escola e sem a qual não pode existir aprendizagem. O Rogers alerta o educador contra a ênfase apenas na motivação extrínseca, né? Na extrínseca, né? Nada mais desesperador do que de ouvir de pedagogos que é preciso motivar o estudante. Se deve a partir da motivação intrínseca do aluno e descobrir quais são os seus problemas reais e vitais, pois, do contrário, não haverá processo de aprendizagem. Se destaca nesse sentido o papel e a importância da proposta de Maslow, né? O Abraham Maslow apresentou uma teoria para explicar as razões da motivação, segundo as quais as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis numa hierarquia de importância, que vai de necessidades básicas para necessidades psicológicas e, por fim, necessidades de autorrealização. Vou mostrar para vocês, né, a ilustração da pirâmide, né, de Maslow, né? Na base dela estão as necessidades mais básicas e primitivas, que são as necessidades fisiológicas. Somente depois de tê-las satisfeitas é que nós passamos às necessidades mais refinadas, como as necessidades psicológicas e de auto-realização. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aí estamos vendo a pirâmide de Maslow, né? Bom, nós estamos vendo aí que temos na base da pirâmide as necessidades fisiológicas, né? Que é alimento, roupa, repouso, né? Respirar, comer, beber, dormir. Né? Depois nós temos a de segurança, né? Que é a segurança do corpo, do emprego, de recursos da moralidade, da família, da saúde, da prosperidade. Né? Essas duas, as de segurança e a fisiológicas, elas são consideradas necessidades básicas, por isso que elas estão na base da pirâmide. Né? Logo acima, nós temos as necessidades de amor e relacionamento, né? Ou também chamada de sociais, que traz a amizade, a família, a intimidade sexual, né? E em cima dela está a de estima, né? Que é a de autoestima, confiança, conquista do respeito dos outros, o respeito aos outros, né? Tanto as necessidades de amor e relacionamento, né, que são sociais, e a de estima, elas são consideradas necessidades psicológicas, né? Elas estão no meio da pirâmide. E no topo dela, né, está a realização pessoal, né, que traz a moralidade, a criatividade, a solução de problemas e a ausência de preconceito, além da aceitação dos fatos. Então, essa necessidade é chamada de necessidades de autorrealização. Então, dessa forma, a teoria de Maslow nos ajuda a lembrar de que, para que uma criança esteja realmente motivada a aprender, é necessário que condições básicas, como estar segura e alimentada, elas sejam preenchidas. Além disso, assim como Rogers alerta, é preciso que a motivação para aprender seja cada vez mais uma necessidade interna de autorrealização do que uma exigência externa que force o aprendiz a algo que ele não vê como necessidade. E vamos ver a aprendizagem e ensino na perspectiva da aprendizagem social, né? Bom, a proposta do psicólogo estadunidense Albert Bandura nem sempre é imediatamente relacionada com a educação, embora
contribua significativamente para a análise e melhoria dos processos educativos ao mostrar que boa parte de nossa aprendizagem ocorre por imitação de forma implícita. A teoria da aprendizagem social de Bandura deriva dos trabalhos behavioristas, mas se distingue deles ao revelar o mecanismo de aprendizagem vicariante ou por imitação. Bandura colocou em dúvida a hipótese de que a maioria da aprendizagem humana ocorre por meio do condicionamento clássico de Pavlov e Watson, ou do condicionamento operante de Skinner, né? A partir de seus experimentos, ele então propôs a teoria da aprendizagem social, na qual enfatiza que o ser humano pode aprender não apenas por meio da experiência direta, o tipo de aprendizagem explicado pelo condicionamento clássico e operante, mas também pela observação do que acontece a outros quando agem no meio físico e social. Em outras palavras, para Bandura, nós aprendemos novos comportamentos muitas vezes sem necessidade de realizá-los ou receber reforços para eles, mas sim pela observação de outras pessoas fazendo o que se denomina aprendizagem vicária, aprendizagem por imitação ou observacional, né? Então, segundo a proposta de Bandura, a aprendizagem por imitação ocorre quando as pessoas olham e prestam atenção ao que uma pessoa, né, que é um modelo, faz, para então se lembrar do que o modelo fez e, por fim, transformar essa aprendizagem em ação, podendo reproduzir o mesmo comportamento. Pensando na escola, podemos notar vários exemplos de aprendizagem vicária, como o fato de adolescentes começarem a se comportar de modo semelhante, ou mesmo as crianças que imitam o jeito de seus pares ou adultos próximos ao andar e falar. A teoria da aprendizagem social é muito influente na psicologia clínica e no desenvolvimento de métodos de ensino de habilidades sociais, mas transposta, né, para a educação, a transposta para a educação faz com que nós reconheçamos a importância das aprendizagens indiretas que ocorrem o tempo todo na escola e fora dela. As crianças aprendem muito mais do que conteúdo formal que lhes é ensinado, né? Elas aprendem a postura e o interesse do professor que ensina, aprendem com seus colegas e aprendem coisas que nem sempre são explicitadas ou passíveis de serem avaliadas, como emoções, valores e crenças, né? A partir disso, Bandura mostrou que nem sempre a pessoa necessita ser reforçada ou punida para aprender. Se aprende sem querer. E se aprende por automotivação, por exemplo, quando se quer muito fazer algo e se observa atentamente para aprender. A teoria da aprendizagem social ajuda a entender não apenas como as pessoas aprendem destrezas e habilidades, mas também como transmitem na sociedade as atitudes, valores e ideias. Uma última característica importante da teoria da teoria de Bandura é a distinção entre expectativa de resultado e autoeficácia. Por expectativa de resultado, se entende o julgamento sobre as consequências para determinado desempenho, o que pode facilitar a seleção de comportamentos do repertório ou a decisão entre emitir ou não certos comportamentos em relação às demandas do ambiente. Por exemplo, imagino as consequências de faltar em uma festa e por isso decido se eu vou ou não. Já a autoeficácia se refere ao julgamento que a pessoa faz sobre a sua própria capacidade de emitir certo padrão de comportamento. Crianças com baixa autoeficácia acreditam que não conseguem realizar certas coisas e, portanto, não tentam, o que reforça sua autocrença e, por conseguinte, sua dificuldade. Concluindo agora, finalmente, essas duas partes de aulas, né, ressaltando que as diferentes teorias aqui apresentadas revelam diferentes aspectos sobre a aprendizagem e, por conseguinte, sobre como podemos melhorar as condições de ensino. Cada uma dessas teorias apresenta contribuições importantes para os processos educativos e, para além das discordâncias entre os autores, né, entre eles, o mais importante é que a gente possa compreender que nós aprendemos em todos os lugares e o tempo todo, mas em situações de aprendizagem na escola é importante que estejamos fundamentados sobre as bases de teorias e práticas de qualidade que possam orientar e facilitar a aprendizagem do aluno. Eu vou deixar para vocês alguns livros, né, algumas sugestões de livros para vocês. Vou deixar, deixa eu ver, dois, quatro, cinco livros sugeridos. Vou deixar aqui um vídeo dos experimentos do Albert Bandura sobre a aprendizagem da violência social da violência, né, narrados pelo próprio, tá bom? E é isso. Essa aqui é a última parte da aula 4 e a gente volta na próxima aula, continuando, né? Nós temos mais duas aulas de psicologia da educação e na próxima aula a gente vai falar sobre a psicologia da educação e a formação
de professores. Ok? Até a próxima.